trabalhistas. E agora a gente muda de assunto, são 3h18, para falar sobre um assunto bem interessante, bem legal também, é que a indústria catarinense gerou aí 1.900 vagas de trabalhos formais em Santa Catarina. Santa Catarina, ao todo, registrou, criou, né, mais 4.300 novos postos de trabalho formais na economia só no mês de maio desse ano. E desse total, o setor industrial foi responsável pela geração de quase 2.000 empregos. A gente vai falar sobre esse assunto com a Camila Oliveira, ela que é economista do Observatório da Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Camila, boa tarde, tudo bem? Obrigada por tê-la aqui mais uma vez. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Camila, desses mais de 4.000 empregos, como eu falei, quase 2.000 foram. A indústria foi responsável, principalmente a indústria da construção. Como é que a indústria da construção conseguiu alcançar esse patamar só no mês de maio? A indústria da construção, ele já vem liderando a geração de empregos aqui no estado há um bom tempo. Em 2023, a gente também observou esse comportamento, vamos dizer assim. E a gente vê muito, principalmente no final do ano passado, a questão da movimentação ali de emprego, da geração de empregos em setores dentro da construção civil, mais relacionados a obras de acabamento, que está ligado também ao ciclo da construção civil, quando a gente tinha ainda taxas de juros baixas, lá no final de 2020, ele começou em 2021, quando começou a elevação, então tinha ainda aquele ciclo onde as pessoas estavam fazendo as construções, né, das suas casas, edifício, e aí a gente começou a entrar no ciclo final, que seriam essas obras de acabamento, e isso se refletiu também ali na geração de emprego, porém agora, quando a gente tem esse novo corte que ocorreu na taxa de juros, que vem ocorrendo lá desde agosto de 23, a gente observa novamente uma retomada, principalmente em atividades da construção civil ligadas à construção de edifícios, também a obras de infraestrutura. Então, essas atividades que têm movimentado o setor da construção, que é líder aí na geração de vagas dentro da indústria em Santa Catarina. Uhum. Agora, Camila, nesse contexto, esse boom na contratação, né, na criação, na verdade, de novas vagas, acabou também beneficiando outros setores, né, como de máquinas, equipamentos. Como é que a gente chega nesse ponto aí? Isso, então os encadeamentos que a gente chama, né, em Uhum. economia da indústria da construção, ela impactou também outras atividades, por exemplo, atividade de minerais não metálicos, ali dentro a gente tem a fabricação de cimento, então essas atividades elas também foram impactadas pela maior demanda da construção, e além disso também cabe ressaltar que o índice de custo da construção civil, ele vem mantendo uma estabilidade, ele vinha caindo, então isso também faz com que o consumidor acabe adquirindo mais esses produtos, às vezes vai fazer uma reforma, alguma coisa, e está mais fácil o acesso a esses produtos. Por causa do crédito que está um pouco mais acessível, né, com a queda das taxas de juros lá, que começou em agosto de 23, e Uhum. também isso se refletiu nos preços aí de insumos da construção. Então tem esses dois encadeamentos, a queda no preço dos insumos e também a maior demanda aí quando a gente vê a questão motivada pela geração de empregos na construção de edifícios, de obras de infraestrutura, que vai demandar mais material também. Uhum. Então, os encadeamentos refletem nessas outras Sim. atividades. Camila, você falou já em dois momentos na sua fala sobre a taxa de juros, né? De que forma isso está refletindo, tá ajudando o empresário a contratar mais, a abrir mais vagas? Na verdade, o que acontece, que a gente observa, é que com a taxa de juros, alguns setores que são mais sensíveis ao crédito, que a gente costuma falar, como, por exemplo, automotivo, máquinas e equipamentos, que para a pessoa adquirir aquele bem, um automóvel, algo assim, geralmente ela financia. Então, com um crédito um pouco mais acessível, a demanda acaba aumentando. Então, a gente também vê o reflexo disso na abertura de vagas, por exemplo, do setor automotivo, como comentei, mas também do de máquinas e equipamentos, equipamentos elétricos, que são setores aí que têm essa sensibilidade maior. Então, eles também acabam sofrendo aí com uma demanda que começa a se recuperar, e com isso o empresário ele vai contratar mais mão de obra para suprir aí essa demanda que tem. Essa questão da análise, né, que o observatório fez, também mostrou a questão da indústria automotiva, né? Foram Isso. 304 empregos formais. O que seria especificamente a indústria automotiva, Camila, para a gente localizar melhor o nosso público ouvinte?
A indústria automotiva, ela entra ali a fabricação de automóveis, mas também de partes, peças e acessórios para a indústria Uhum, automotiva. A Santa Catarina, especificamente, ela é muito forte nesse quesito, na fabricação de partes, peças e acessórios que vão depois para as montadoras em São Paulo, outros estados. Então, ela fornece as partes ali. Mas também entra a fabricação de veículos e a fabricação de embarcações entra aqui dentro também. Então, de navios, iates, ela também compõe aqui a categoria do automotivo. uhum. É, pensando assim mais micro, né? A gente também sabe que a dinâmica de consumo das famílias também se elevou um pouquinho, acabou impulsionando outras indústrias, que no caso de produtos químicos, plásticos, como é que isso também chega a esse ponto? A gente vem observando um mercado de trabalho bem dinâmico, aquecido, isso se reflete aqui nos dados que a gente está comentando, né? Uhum, E também o rendimento médio do trabalhador, ele está num patamar elevado, e aí com isso a pessoa ela vai ter mais renda disponível para consumir. Isso uhum, se reflete, por exemplo, como você comentou, dos produtos químicos, a gente observa nas vendas do comércio, por exemplo, de produtos relacionados à higiene, limpeza, cosméticos, perfumaria, até mesmo as vendas em hipersupermercados também, o que também está relacionado aí com essa dinâmica do ciclo econômico, do rendimento real do trabalho em patamar elevado. Então, ela também acaba se refletindo em outros segmentos industriais. E aí, por exemplo, com a indústria de alimentos aí aquecida, a gente também tem um impacto no setor de plástico, por exemplo, no fornecimento de embalagens para os produtos alimentícios. Então, uhum. esse encadeamento que tem, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, também é bem interessante, o que explica aí essa geração de empregos entre diversos setores aí com um saldo positivo. Sim. E aí, claro, a gente não pode deixar de falar também do segmento comércio, que aí acaba também sendo puxado por isso tudo, né, Camila? E isso também, isso vai se refletir nas vendas do comércio, nos serviços também. Então, ele acaba refletindo em outros grandes setores da economia. Agora, a gente olha aqui um saldo negativo na questão da agropecuária, né? Foram aqui no acumulado do ano até maio, a agropecuária registrou um saldo negativo de 1,7 mil vagas. Aí qual seria o motivo? Essa questão da agropecuária, ele tem um fator sazonal, porque a gente observa a contratação da mão de obra em épocas mais de colheita, Sim. e depois acaba tendo aquela questão das demissões, e depois volta a contratação. E a gente teve em 2023 um ano aí também de super safras, principalmente no primeiro trimestre do ano. Mas Uhum. basicamente esse resultado do agro, ele está relacionado aí à questão sazonal desse setor. Entendi. Camila, agora é possível a gente, né, vocês, enquanto o observatório, vocês já terem, assim, alguma ideia do que teremos aí para junho e até uma expectativa para julho? Ou ainda é cedo? Eu diria que ainda é cedo. A gente vem tendo aí surpresas positivas, vamos dizer Uhum, assim, né? Tanto em Santa Catarina como no Brasil, na questão de números ficarem acima do que era esperado pelo mercado, principalmente quando eu falo isso é para Brasil, né? Mas a gente vem observando um mercado de trabalho bem dinâmico. As taxas de desocupação caindo, de desemprego caindo. A Santa Catarina, ela tem a maior participação na força de trabalho entre os estados do Brasil, então tem um mercado de trabalho forte, bem participativo. E o que a gente vem observando, que eu posso dar assim, comentar, desde o início do ano, é justamente essa recuperação, por assim dizer, desses setores mais sensíveis ao crédito, que, como comentei, máquinas, equipamentos, uhum. automotivo, que em outro período, quando a gente olhava lá no ano passado, ele tinha até mesmo um fechamento de vaga em alguns períodos. E a gente vê uma recuperação desses setores, o que está justamente ligado a uma demanda um pouco mais aquecida. Quando a gente olha ali também as projeções para a formação bruta de capital fixo que traz lá do Focus, as projeções para esse ano também são um pouco melhores,
maiores. A formação bruta de capital fixo é quando o empresário ele vai adquirir uma máquina, por exemplo, ele é da indústria de alimentos, ele vai comprar uma máquina para processar aquele alimento. Então, Uhum. ele está fazendo um investimento em bem de capital, que a gente chama. E quem atende esse setor é o setor de máquinas e equipamentos, né, que Sim, constrói essas máquinas. Então, com um crédito um pouco mais acessível, também fica um pouco mais fácil financiar e adquirir claro. esse tipo de equipamento. Então, a gente vê também esse reflexo, a gente está vendo desde janeiro, também finalzinho ali do ano passado, na geração de empregos aqui no estado. Com certeza. Camila Oliveira, economista do Observatório da Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Muito obrigada mais uma vez por esclarecer, né? A gente conseguir entender, porque às vezes a gente acha a economia tão complicada, mas você traz luz para esse assunto e a gente consegue entender de uma forma muito fácil. Obrigada pelos esclarecimentos e até a próxima. Obrigada, Leda. Até a próxima. E eu vou fazer uma propaganda aqui bem rapidinho. Convido a Pode todos para fazer. acessar nosso site, que a gente escreve um boletim para que vocês consigam também entender essas informações de uma forma Sim. mais fácil. Aham. observatoriofiesc.com.br. Tudo Acessa lá junto. que tem tudo junto, tem todas essas informações lá. observatoriofiesc.com.br. Então tá dado o Isso. recado, tá bom? Tem Obrigada, todo o pessoal. direito de Uma fazer a boa sua tarde. propaganda. Tá bom, querida. Obrigada. Tchau, Até tchau. a Até a próxima. próxima. Tá Tchau. bom.